Boa noite. Boa noite. Uma operação contra facções criminosas cumpre mandados de prisão em 14 estados e no Distrito Federal. No Maranhão, a polícia recupera milhões roubados do Banco do Brasil. O presidente eleito tem as primeiras reuniões com bancadas dos partidos. Novidade no ensino médio. Só matemática e português vão ter carga horária obrigatória nos 3 anos. Na Itália, médicos passam a considerar idoso quem tenha no mínimo 75 anos. E o governo da França suspende o aumento do imposto sobre combustíveis depois de 3 semanas de protestos. A partir de agora, no Jornal Nacional. Uma operação policial no Maranhão prendeu parte da quadrilha que aterrorizou uma cidade no interior do estado num assalto milionário há pouco mais de uma semana. A polícia diz que os bandidos fazem parte de uma quadrilha de São Paulo, mas alguns integrantes são da Bahia, do Paraná e de Sergipe. Todos estavam neste caminhão que furou uma barreira policial numa estrada de terra. Na cidade de Santa Luzia do Paruá, a 400 quilômetros de São Luís, eles foram cercados por 50 policiais. E houve troca de tiros. 3 ladrões morreram e 4 ficaram feridos. Outros 6 se renderam. Dentro do caminhão, a polícia encontrou mais de 45 milhões de reais e armamento pesado. Inclusive 2 metralhadoras capazes de derrubar aviões e helicópteros. Segundo a investigação, eles participaram de um dos maiores assaltos da história do país. Roubaram cerca de 100 milhões de reais de um centro de distribuição do Banco do Brasil em Bacabal há pouco mais de uma semana. 3 bandidos morreram na troca de tiros durante o roubo. Na fuga, a quadrilha ateou fogo em carros, espalhou dinheiro pela cidade, atirou no comando da PM e na delegacia e fez reféns. Neste posto de combustível, os criminosos renderam mais de 100 pessoas e usaram algumas como escudo nos carros até a saída da cidade. A polícia diz que ainda há outros bandidos envolvidos. Cerca de 40 criminosos participaram do assalto. Os presos foram trazidos para São Luís, onde serão interrogados. Os policiais também investigam o que aconteceu com um caminhoneiro que enviou uma mensagem de áudio para a família, dizendo que tinha sido sequestrado pelo grupo durante o assalto. Na gravação, Obadias Pereira da Silva, de 44 anos, diz que estava no meio de um tiroteio. Só Deus aqui, é tanto tiro ali que eu estou aqui como refém. Só metralhadora aqui. Minha cabeça está doendo tanto que está me dando uma tontura aqui. Nunca passei por isso não. Meu Deus. O caminhão dele foi encontrado queimado a 60 quilômetros de Bacabal. A polícia tem certeza do envolvimento de membros locais, no apoio. Então, o nosso centro de inteligência e as equipes de investigação têm o seu encargo identificar todos eles para que eles também sejam alcançados pela ação policial. Na Paraíba, bandidos usaram explosivos num caixa eletrônico e acabaram provocando um incêndio num supermercado de Campina Grande. Os bombeiros controlaram o fogo no fim da manhã e ninguém ficou ferido. A quadrilha fugiu. A polícia não informou se ela conseguiu levar o dinheiro. Ladrões roubaram 52 obras do artista português Isaac Pinheiro, que eram transportadas do Paço Imperial, no Rio, para uma galeria de Belo Horizonte. Na rodovia Presidente Dutra, a quadrilha obrigou o motorista do caminhão a entrar numa favela e saqueou a carga. Ninguém foi preso. Os ministérios públicos de 14 estados e do Distrito Federal fizeram uma operação contra organizações criminosas que atuam dentro dos presídios. A polícia cumpriu 200 mandados de prisão. Em Alagoas, a polícia prendeu 6 suspeitos. Um homem morreu numa troca de tiros com os policiais. No Tocantins, agentes penitenciários da Casa de Prisão Provisória de Palmas levaram os detentos para o pátio, enquanto 300 policiais militares vistoriaram as celas. Numa delas, os PMs encontraram material usado para a produção de explosivos. O que significa dizer um grande risco, não só para os reeducandos que buscam a fuga, como também se organizar e prejudicar também as próprias famílias e os servidores. No fim de outubro, presos explodiram parte do muro da unidade. Hoje também foram apreendidos celulares, drogas, armas e barras de ferro usadas como facas. Investigações da Polícia Civil e do Ministério Público constataram que presos aqui do Tocantins mantinham contato frequente com detentos, integrantes de facções criminosas de outras partes do país. Os grupos conversavam por celular. Numa das gravações autorizadas pela Justiça, um preso do Tocantins pede dinheiro a um detento de São Paulo para comprar um fuzil, que na conversa eles chamam de canhão ou ferramenta.
Tá mandando, quem sabe, uma força aí pra nós aí, de um canhão, tá ligado? Qualquer apoio, tá ligado, meu camarada? É isso, mano. Aí, tem sim, demorar com 15 mil pra nós comprar 3 ferramentas aí, mano, entendeu? Uai, demorou, velho. Fechou a batida então, velho. Essa foi a primeira ação conjunta do Grupo Nacional de Combate à Organização Criminosa. De tráfico de drogas a assassinatos, nós passamos por diversos delitos que foram evitados com essas mais de 200 de prisões e mandados de busca e apreensão. Em 4 cidades da Bahia, a Polícia Federal prendeu 7 suspeitos de tráfico internacional de drogas. As investigações indicam que o chefe da quadrilha é um italiano de 84 anos, ex-integrante da máfia siciliana. A polícia não divulgou o nome. O bando pagava pessoas para engolir cápsulas de cocaína e embarcar em voos direto de Salvador para Portugal. O governo da França suspendeu o aumento do preço dos combustíveis, que provocou uma onda de protestos. É a primeira grande crise do presidente Emmanuel Macron em 1 ano e meio no poder. Paris entrou em convulsão em 3 finais de semana seguidos. Cette colère, il faudrait être sourd. É preciso ser surdo ou cego para não ver ou ouvir a raiva dos franceses, disse o primeiro-ministro Édouard Philippe. O governo recuou, mas a irritação das ruas não é só pelos 6 centavos de euro no preço do diesel e dos 3 centavos da gasolina. O movimento dos coletes amarelos acabou canalizando uma insatisfação maior. A queda no padrão de vida, o desemprego. A Europa está olhando para essa crise com atenção. Os países aqui do bloco europeu têm se comprometido a desestimular o uso de combustíveis fósseis. O Reino Unido, por exemplo, vai proibir carros movidos a diesel e a gasolina até 2040. Na França, o aumento da tarifa para o consumidor ajudaria a criar um fundo para uma transição ecológica, mas causou a revolta em boa parte do país. Acusada pelo governo de se apropriar dos protestos, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, disse que o aumento dos preços foi apenas adiado, não cancelado, e que a medida não atende à expectativa das ruas. Dezenas de imigrantes da América Central conseguiram escalar a cerca na fronteira México-Estados Unidos ontem à noite. Os imigrantes estavam só com a roupa do corpo. Anoitecia quando eles foram tentar escalar a cerca que separa o México dos Estados Unidos. Um deles pediu silêncio quando um carro da polícia de fronteira passou ali perto. Mas os policiais já tinham descoberto. Um agente da fronteira se aproximou da cerca. O vídeo não revela o que aconteceu com os imigrantes. Essas fotos mostram outro grupo no mesmo lugar se entregando a um policial depois de pular a cerca. As imagens foram feitas na fronteira de San Diego, nos Estados Unidos, com Tijuana, no México. Em Tijuana estão mais de 6 mil imigrantes da América Central que querem pedir asilo nos Estados Unidos. Mas o posto americano na fronteira só está processando perto de 100 pedidos de asilo por dia. Ou seja, os imigrantes demoram semanas para conseguir dar o primeiro passo, que é se apresentar ao posto de fronteira. Por outro lado, pela lei nos Estados Unidos, qualquer pessoa que esteja em solo americano, não importa como tenha entrado, tem o direito de pedir asilo aqui no país. O Congresso está discutindo o orçamento para uma parte do governo no próximo ano. E o presidente Donald Trump quer incluir 5 bilhões de dólares para a construção de um muro na fronteira. A oposição democrata não aceita. E se não houver acordo, parte do governo pode ficar sem dinheiro e ter que paralisar serviços não essenciais. Centenas de pessoas passaram pelo prédio do Congresso americano em Washington para se despedir do ex-presidente George Bush. Ele morreu na última sexta-feira, aos 94 anos. O cachorro Sully, que o acompanhou nos últimos meses de vida, também esteve lá. Ontem à noite, o presidente Donald Trump e a primeira-dama, Melania, prestaram homenagem ao ex-presidente. E amanhã, todos os ex-presidentes dos Estados Unidos devem comparecer ao Capitólio. Médicos italianos decidiram recalcular a idade a partir da qual uma pessoa é considerada idosa. Um país que rejuvenesceu com uma notícia.
Na Itália, 63 milhões de habitantes, uma das nações mais longevas do mundo, um italiano agora só é oficialmente idoso depois dos 75 anos de idade. O conceito da velhice aos 65 está definitivamente ultrapassado. A Sociedade Italiana de Gerontologia e Geriatria decidiu adiar a velhice em 10 anos, porque hoje uma pessoa de 65 anos de idade possui as condições físicas e cognitivas de uma de 40 ou 45, 30 anos atrás. Ognuno che ha oggi 70 anni fa quello che esattamente faceva a 50 anni. O representante da Sociedade Italiana de Geriatria, Roberto Bernabei, diz que uma pessoa de 70 anos hoje faz aquilo que fazia quando tinha 50, só que com mais experiência e capacidade intelectual. A incapacidade, que é a verdadeira marca do envelhecimento, é muito baixa. Para retardar isso, é preciso tomar iniciativas que produzam riqueza, cultura e vida social. Bernabei diz que o pai dele fundou uma produtora de cinema com 70 anos e obteve muito sucesso. Trabalhar também ajuda a viver melhor. Io credo che il pensionamento prima dei 70 anni sia un nonsense biologico. Bernabei sustenta que não pretende fazer lobby para governos, mas que a idade ideal para alguém se aposentar é aos 70 anos, ainda jovem na Itália de hoje. Os idosos mais independentes e autônomos são um sinal de que a boa nutrição e os exercícios físicos proporcionam uma expectativa de vida maior. Aqui é de 83 anos para os homens e 86 para as mulheres. O cálculo dos geriatras. Uma pessoa pode ser considerada velha 10 anos antes da sua expectativa de vida. A seguir, a relação entre câncer e as condições de locais de trabalho. E o desmatamento avançando sobre áreas de conservação ambiental. A cada 15 segundos, uma mulher cai da escada, escorrega no banheiro ou tropeça no tapete. E a cada 1h30, uma mulher não sobrevive para contar a próxima desculpa. Toda vez que uma mulher é agredida, a sociedade inteira é agredida também. Não se omita, denuncie. Ligue 180 antes que seja tarde. Hoje, depois do Jornal Nacional, Júnior Samuel. Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde concluiu que quase 20% de todos os tipos de câncer estão relacionados a fatores ambientais. Só nos locais de trabalho foram identificados 900 tipos de agentes cancerígenos, entre eles agrotóxicos, poeira, metais, radiação e solventes. Os trabalhadores mais atingidos são os da construção civil, da indústria têxtil, da agricultura e das fábricas de plásticos e solventes. Segundo o Ministério, são necessárias medidas preventivas, como o uso de materiais e equipamentos de proteção. Na edição do último sábado, o Jornal Nacional apresentou a situação dramática de um paciente renal que foi surpreendido pela tempestade em São Paulo quando estava a caminho de receber um rim para transplante. E muita gente se viu sensibilizada com a tentativa de resgate. A situação dele é a de outros 30 mil brasileiros. Um telefonema na sexta-feira parecia que ia mudar tudo. Um órgão que estava lá esperando a gente para poder fazer o transplante, entendeu? Há 3 anos, na fila por um rim, Dalmir saiu de São José dos Campos, no interior de São Paulo, para a capital, na madrugada de sábado. Ficou preso no trânsito por causa do temporal. Eu peguei e falei assim, ó, meu filho, liga para a polícia, me pega aqui de moto. De moto, não. A polícia resgatou Valmir de helicóptero, que pousou no meio da Marginal Tietê. Abriu espaço e daí a pouco já desceu o helicóptero. Em menos de 5 minutos nós chegamos no hospital. Mas não era o dia dele. Exames revelaram que outros candidatos tinham compatibilidade maior com o doador. Dalmir voltou para casa e para hemodiálise 3 vezes por semana. A vida da pessoa que faz hemodiálise, ela para.
Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais faz transplante de rim. São mais de 5 mil por ano. No geral, considerando também outros órgãos, o número de transplantes tem crescido, mas a necessidade ainda é muito maior do que a oferta. São mais de 30 mil pessoas na fila de espera. Em 2010, eram menos de 10 doadores por milhão de pessoas. No ano passado, foram 16. A Associação Brasileira de Transplante estima que seria preciso pelo menos o dobro de órgãos para atender a demanda. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil registrou 4.794 potenciais doadores, que tiveram diagnóstico de morte cerebral. Mas em quase metade dos casos, a família disse não à doação. O presidente da Associação de Transplante diz que as famílias não têm o que temer na hora de doar. Tem nenhuma probabilidade, quando o diagnóstico de morte cerebral é feito, que isso não tenha ocorrido, porque você se cercou de todos os cuidados para que não haja nenhuma dúvida sobre o sistema, sobre a credibilidade dessa informação. Cada pessoa que falece pode ajudar 14 pessoas, então, e não perde nada com isso. As listas de espera são estaduais, mas o sistema de transplante é nacional. Os pacientes podem se inscrever num estado diferente, mas não em 2 ao mesmo tempo. Rogério é do interior do Amazonas. Entrou na fila de São Paulo porque o estado dele não faz transplante renal em crianças. A família soube que tinha surgido um doador na quinta passada. Foi um longo trajeto até chegar ao hospital. 6 horas de barco de Beruri até Manaus. Depois um voo de Manaus a Brasília. Outro de Brasília a São Paulo. E o avião não conseguiu pousar por causa da chuva e voltou para Brasília. Eu fiquei muito triste assim, de vir uma tão dificuldade, né? Mas assim mesmo, eles falaram que vinham trazer ele. Rogério só chegou a São Paulo quase 48 horas depois do início da viagem. Enfim, fez o transplante. Agora, Rogério espera fazer o que qualquer criança faz e nem se toca. Eu agora vou beber água, que eu não podia beber, jogar bola e andar de bicicleta. O rio Juruá transbordou depois de chuvas fortes no Acre. A cheia atingiu 9 bairros de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado. 29 famílias precisaram sair de casa. A Defesa Civil monitora áreas de risco para evitar desmoronamentos. 800 famílias que vivem nas áreas inundadas estão sem energia elétrica para evitar acidentes. Maju, boa noite. O que é que você tem a dizer para os brasileiros dessa região? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Juliane e para todos. Ó, Bonner, a previsão para Cruzeiro do Sul, cidade do Acre que foi afetada pela cheia do rio, é de pancada isolada e não muito volumosa até quinta-feira, mas na sexta-feira pode chover bastante. Mas a chuva que contribuiu aí para o transbordamento do rio caiu em excesso em novembro, como explicou o Major Cláudio Falcão de Souza, da Defesa Civil aí do estado. Veja aqui, que choveu muito acima da média, que já é alta em todos os postos de medição ao longo do rio no mês passado. E dezembro mal começou e a chuva está e vai continuar arrebentando aí a boca do balão em outras áreas do norte e do nordeste. Inclusive, como já choveu muito em vários municípios dessas regiões, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, diz que tem risco de deslizamentos, enchentes, alagamentos para pontos aí do Amazonas, também lá do Pará, do Maranhão, do Piauí e da Bahia. Os moradores de Salvador, Teresina e de São Luís podem passar o dia inteirinho com bastante chuva. Em Palmas e Belém pode chover muito e desde cedo. São Paulo está na mira das pancadas da tarde, que devem chegar depois do calor de 31 graus e podem ser fortes e com rajadas. As pancadas vespertinas também estão previstas para Brasília, BH e Rio de Janeiro. 29 de máxima em Brasília e Belo Horizonte, Bonner, e 36 aí para vocês no Rio. Se eu não estiver enganado, do sudeste para cima não sobrou ninguém sem chuva amanhã, Maju. Quem é que tem tempo firme? Tem uma área grande, Bonner, acompanha aqui comigo, ó, tempo firme em tempo integral, em parte aqui da Paraíba, Pernambuco, também Alagoas, em Vitória, norte aí do Rio de Janeiro, aqui em Mato Grosso do Sul, interior paulista e quase toda a região sul.
quase, porque tem uma frente fria aí sem vergonha que vai passar rapidamente pelo sul. Pode provocar chuva entre parte do norte do Rio Grande do Sul e do sul de Santa Catarina. Agora, as capitais do sul escapam da chuva e o destaque é a grande diferença entre a mínima e a máxima. Curitiba começa o dia com 14, aí à tarde vai para 28, que é a mesma máxima aqui de Porto Alegre. Floripa, 18 de mínima e 30 no período da tarde. 32 de máxima e sol aí sem sombra de chuva em Vitória, Campo Grande e lá no Recife. Bonner. Muito obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Segundo um relatório inédito que vai ser apresentado na Conferência do Clima na Polônia, o desmatamento no Brasil está avançando até sobre unidades de conservação ambiental. Para os cientistas que estudam a Amazônia, esta é a maior farmácia a céu aberto do mundo. Território vasto para biotecnologia, para a descoberta de novos remédios e vacinas. A maior parte da água doce do planeta está aqui, junto com a maior floresta tropical. As árvores retiram da atmosfera o gás que agrava o efeito estufa, ajudando o clima. E ainda produzem chuva, tão importante para as lavouras brasileiras. Essas são apenas algumas das muitas razões para se proteger parte da Amazônia. Para isso servem as unidades de conservação. São ao todo 340 espalhadas pela região norte do país. O problema é que nos últimos 5 anos, o desmatamento nessas unidades protegidas por lei disparou, foi recorde. Ao todo, desapareceu do mapa uma área equivalente a quase 3 vezes a cidade de São Paulo. 83% da área desmatada viraram pasto. O Código Florestal novo foi votado em 2012 e perdoou parte do desmatamento ilegal. Outra coisa que aconteceu nesse período foi a redução de algumas unidades de conservação, atendendo a interesses de gente que ocupou ilegalmente, loteou, vendeu. As unidades de conservação mais atingidas ficam nos estados do Pará e de Rondônia. Juntos, esses 2 estados desmataram mais que todos os outros da Amazônia. As unidades estaduais são mais vulneráveis do que as federais. Um exemplo é Rondônia, onde a Assembleia Legislativa aprovou este ano uma nova regra que deu plenos poderes aos deputados para criar novas unidades de conservação ou anular as já existentes. Resultado: em menos de 1 hora de discussão, os parlamentares suspenderam em setembro 11 unidades protegidas, abrindo caminho para a exploração de 500 mil de hectares de área verde. O assunto foi parar na Justiça. O governo do estado só autorizou a extinção de uma unidade e a questão continua pendente. Os responsáveis pelo estudo vão apresentar os resultados na Conferência do Clima que acontece na Polônia. Eles defendem um modelo de desenvolvimento que inclua as unidades de conservação. Tem que punir mais rapidamente quem cometeu o crime ambiental. A outra tem que melhorar o uso dessas áreas. Essas áreas foram criadas para ajudar também no desenvolvimento regional. A Amazônia do Brasil é onde tem mais unidades de conservação e pode atrair muito mais turismo nacional e internacional. O governo de Rondônia afirmou que faz várias ações para conter o desmatamento, inclusive nas unidades de conservação. O governo do Pará declarou que não teve acesso ao estudo e não quis se pronunciar. Pesquisadores estão tentando proteger uma espécie animal que já perdeu 1/3 da população. As tartarugas da Amazônia não saem da mira de caçadores. Esses agentes ambientais monitoram as praias do Parque Estadual do Cantão, no Tocantins, um gigantesco criatório de animais da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. Estão em busca de ninhos de tartarugas. Guiados por GPS, os pesquisadores demarcaram cerca de 300 locais de desova em setembro. Agora os filhotes estão nascendo e uma espécie de maternidade, com pesagem e medição, é montada em cada cova. É realmente muito impressionante toda a maneira de acontecer, quando você para pensar em como a tartaruga volta no lugar que ela foi desovada para colocar os ovos novamente. E essa que também foi colocada aqui, ela vai vir desovar aqui também. Então é muito legal toda essa parte da desova e do nascimento dos filhotes. A sobrevivência da espécie é importante para o equilíbrio ecológico da região. A tartaruga ajuda a manter a água limpa, ingerindo plantas em decomposição, e serve de alimento para animais como os jacarés. Cada um tem o seu lugar, né, no ciclo natural. Então, se você perde uma espécie, se uma espécie entra em extinção, você está criando um desequilíbrio ambiental. Mas o animal é ameaçado pela caça, proibida por lei.
Segundo o Instituto Chico Mendes, nos últimos 90 anos, o número de tartarugas da Amazônia diminuiu 30%. Para evitar a ação de caçadores, equipes de fiscalização e da Polícia Militar Ambiental patrulham o Rio Araguaia. Os criminosos já sabem disso e tentam encontrar formas de escapar dos fiscais. Segundo a polícia, muitos invasores acampam na mata e evitam sair de dia. Nesse acampamento, 128 tartarugas foram encontradas vivas dentro de sacos e libertadas. Os caçadores conseguiram fugir. Essa outra apreensão de 46 tartarugas gerou uma multa de R$360 mil. 12 suspeitos foram detidos esse ano. O trabalho do IBAMA e do Naturatins, órgão ambiental do Tocantins, conseguiu proteger 3.500 filhotes. Ao ganhar a liberdade na beira do rio, eles correram para a água. Até o final, com uma ajudinha de voluntários, como a Betina. Com o passar do tempo, o projeto vai ficando mais importante, as pessoas acabam tendo consciência. A torcida esperando que elas vivam e se reproduzam. Será que elas vão conseguir? Ah, vão. Vão sim. Ossadas humanas apareceram num ponto turístico de Pernambuco. Em Vila Velha, um povoado da cidade de Itamaracá, fica uma das igrejas mais antigas de Pernambuco, a de Nossa Senhora da Conceição, de 1529. Resistiu à disputa entre portugueses e holandeses e guarda o túmulo de religiosos, como era costume até o século XIX. A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, identificou há 33 anos que o entorno da igreja foi usado para enterros nos séculos XVI e XVII. Há 5 anos, os ossos começaram a aparecer. Até agora, os moradores encontraram os ossos de pelo menos 6 pessoas. Elas teriam sido sepultadas em covas rasas e, com a erosão, os ossos foram ficando à mostra. Olha esse caso aqui. Um crânio e um outro crânio. Aparentemente, 2 pessoas enterradas numa só cova. Eles estão expostos na única rua da vila. Os moradores varrem, as crianças jogam bola, carros passam por cima. Fica aberto, o pessoal passa por cima, os carros passam por cima e daqui a uns dias isso vão desaparecer. E quem perde é a população de Vila Velha, que é Itamaracá. A Fundarp tem conhecimento da situação. A Vila Velha está em processo de tombamento há 28 anos. Na verdade, para ser bem correto, falta decisão. Falta, de fato, todas essas instâncias se unirem e dizer, é fato, vamos fazer. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, também sabe o que está acontecendo aqui. Mandou técnicos ao local e recomendou a proteção da área. Mas a Prefeitura de Itamaracá ficou sem saber como proceder. Fizeram o levantamento e passaram para a Fundarp e a Fundarp recomendou, que o município cercasse uma área de 10 por 30. Só que numa área aberta nós não conseguimos saber onde começa o 10 por 30, O IPHAN disse que vai resolver a questão. A orientação é cobrir e isolar, para mais na frente a gente tentar captar recursos para fazer uma prospecção arqueológica. A família de seu Sérgio veio conhecer a Vila Velha e ficou assustada com o que viu. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Inclusive eu acho que isso aí devia ser protegido para não passar carro, passar gente, porque a gente vê aqui corpo de gente mesmo. A seguir, só português e matemática vão ter carga horária obrigatória no ensino médio. O presidente eleito tem as primeiras reuniões com bancadas dos partidos. Todo fim de ano, a Globo dá para São Paulo um presente especial. Arte, música, cultura, diversão. Atrações gratuitas por toda a grande São Paulo. Consulte a programação e participe. Arte na Rua de Natal. Um presente da Globo para você. Globo, junto com você, 24 horas ligada em São Paulo. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. E conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação, Governo Federal.
Cris decide acertar contas com Isabel. O Alan me contou que ele é o pai da Priscila. Eu acho que a gente precisa ter uma conversa. Mas Alan ainda não consegue se conformar com a notícia de que Priscila é sua filha. Vou cobrir a viagem de vocês para a fazenda. A pedido do jornal, tive que trazer a Priscila também. Algum problema, Alan? Amanhã. Você tá fugindo da Priscila? Isabel, você não devia ter trazido essa menina pra cá. Espelho da Vida. O Conselho Nacional de Educação aprovou o conteúdo mínimo para o ensino médio em todo o Brasil. Só português e matemática têm carga obrigatória nos 3 anos do ensino médio. A Base Nacional Comum Curricular é o documento com referências sobre o que tem que ser ensinado em todas as escolas de ensino médio no país, nas redes pública e privada. Atinge quase 8 milhões de alunos, a grande maioria, quase 7 milhões, na rede pública. Segundo a lei da reforma do ensino médio, 60% da carga horária serão compostos de conteúdo comum para todos os alunos. Essa base deve ser formada por 4 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. Matemática e português serão disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. O inglês como língua estrangeira é obrigatório, mas não precisa estar nos 3 anos. Todo esse conteúdo foi aprovado hoje pelo Conselho. Já os outros 40% do currículo, que são flexíveis, como aprofundamento das áreas de biologia, física e química e ensino técnico, não foram tratados. A previsão é que isso aconteça em até 3 meses. Essa é a parte em que os alunos escolhem suas áreas de preferência. O professor Chico Soares, que até ontem era o relator do documento, se absteve de votar. Pediu mais discussão sobre a parte flexível. A lei diz que deve existir uma parte comum e deve existir uma parte específica. A parte específica, que são os itinerários, não foi tratada. E isso é uma grande ausência. Por que ela não foi tratada? Na minha maneira de entender, porque ali seria a expressão das disciplinas. O presidente do Conselho Nacional de Educação diz que a base é um ponto de partida para a melhora do ensino médio. A base, como as DCNs, são referenciais de currículo. O que vai fazer o impacto mesmo é a reelaboração dos currículos e das propostas pedagógicas pelas redes, tendo como referência tanto a base quanto as próprias diretrizes curriculares nacionais. O documento aprovado hoje estava em discussão desde abril e deverá ser homologado pelo Ministério da Educação nos próximos dias. Na prática, a base deverá começar a ser implementada nos estados em 2020. A educadora Priscila Cruz diz que agora governo federal, governos estaduais e escolas vão ter que trabalhar juntos para implantar as mudanças. Os estados agora têm uma tarefa muito importante, que é, à luz dessa nova Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, produzir os currículos estaduais. A gente tem uma crise de aprendizagem gigantesca no ensino médio que a gente precisa resolver, e agora, com a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, é possível a gente dar passos mais largos. A Polícia Federal prendeu um funcionário de primeiro escalão do governo e mais 3 suspeitos de desviar dinheiro da merenda escolar em Roraima. Escolas do estado estão sem alimento. A Polícia Federal prendeu o secretário adjunto de Gabinete Institucional de Roraima, XK Pereira Pires, em casa. Ele é suspeito de desviar dinheiro da merenda das escolas do estado. Pires foi secretário adjunto da Educação, da Fazenda e da Casa Civil da governadora Sueli Campos, do Progressistas. Ela não é investigada, mas 3 suspeitos foram presos. O dono da empresa que fornece a merenda está foragido. Segundo a PF, o governo pagava por uma determinada quantidade de merenda. A empresa entregava, em média, 30% menos do que o contratado. A diferença do valor era dividida entre os criminosos. A PF cumpriu mandados de busca na Secretaria de Educação e apreendeu notas fiscais com suspeitas de superfaturamento. O orçamento neste ano foi de 19 milhões de reais. Mas nas escolas estaduais falta merenda para os alunos. Nós estamos em uma escola estadual na Zona Oeste de Boa Vista que dispensou os alunos mais cedo por falta de merenda. Aqui na cozinha a gente constatou isso. O freezer está vazio. E aqui na geladeira, só alguns itens como açúcar e farinha que foram comprados pelos próprios funcionários para ajudar na alimentação dos alunos.
E aqui na despensa, olha só tem alguns pacotes de sal e também de feijão. Só que o feijão não pode mais ser consumido, porque ele está com a data de validade vencida desde setembro. A diretora da escola, que pediu para não ser identificada, disse que o problema começou no fim do ano passado. Hoje na escola falta tudo, como o feijão, o arroz, o açúcar, o macarrão, o básico para fazer a merenda dos alunos. Está em falta nas escolas. A escola vem suprir essa necessidade com o próprio dinheiro do gestor, com o dinheiro junto com os colegas e também um pequeno recurso da cantina. São 730 alunos e não tem como servir a merenda para todos esses alunos. O governo de Roraima declarou que vai contribuir com as investigações e que a falta de merenda é decorrência da crise financeira do Estado e de sucessivos bloqueios judiciais para pagamento aos demais poderes. A defesa de XK Pereira informou que prefere se manifestar só depois de tomar conhecimento do teor das investigações. O julgamento de um pedido de liberdade do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal foi adiado quando o placar estava 2-0 contra o habeas corpus. A defesa de Lula alega que o fato de Sérgio Moro ter aceitado ocupar o Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro demonstraria que ele agiu de forma parcial no processo sobre o triplex do Guarujá. O relator da Lava Jato no STF, ministro Luiz Edson Fachin, argumentou que não é possível afirmar que houve prejuízo no processo, mesmo que Moro tenha usado procedimentos pouco convencionais. A ministra Carmen Lúcia acompanhou Fachin. Ela considerou que alguns dos argumentos da defesa já foram tratados pelo Supremo e que o convite ao ex-juiz Sérgio Moro não é suficiente para demonstrar que houve parcialidade. Gilmar Mendes afirmou que a matéria é controvertida e que precisa de mais tempo para analisar a questão. Ele disse que deve devolver o processo até o início do ano que vem. Lula está preso em Curitiba desde abril. Ele foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que encontrou elementos de que o presidente Michel Temer recebeu pagamentos da Odebrecht que configuram crime de corrupção passiva. Dodge pediu ao Supremo que a parte do inquérito que investiga os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha seja transferida da Justiça Eleitoral para a Justiça Federal. O inquérito apura se Temer negociou ou não o repasse ilícito de 10 milhões de reais para o MDB, quando ainda era vice-presidente. O ministro Edson Fachin suspendeu a investigação relativa a Temer até o fim do mandato. A defesa de Michel Temer declarou que vai se manifestar nos autos. A defesa de Eliseu Padilha afirmou que não há hipótese de corrupção no processo e que espera que o Supremo não aceite o pedido. O advogado de Moreira Franco disse que a petição da Procuradoria é incoerente com os fatos apurados e com a jurisprudência do Supremo e que a forma como foi escrita denota um caráter político e panfletário. Acabou agora há pouco o primeiro julgamento do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em segunda instância. E o Tribunal Regional Federal aumentou a pena dele em 7 meses. 45 anos e 9 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esse julgamento de Sérgio Cabral em segunda instância é no processo da Operação Calicut. Ele já tem 9 condenações, que somam 198 anos e 6 meses de prisão. O ministro Edson Fachin atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a abertura de procedimentos individuais em relação a 10 parlamentares que teriam sido beneficiados por Caixa 2. Entre eles, Onyx Lorenzoni, futuro ministro-chefe da Casa Civil. Delatores da JF apresentaram planilhas sugerindo que Lorenzoni recebeu R$100 mil em 2012, quando era presidente do Democratas do Rio Grande do Sul. Ele já havia admitido o recebimento de R$100 mil de Caixa 2 em 2014, mas não em 2012. Hoje, Lorenzoni disse que terá oportunidade de esclarecer perante o Judiciário, com a verdade de forma definitiva, as questões relativas ao fato. O presidente eleito Jair Bolsonaro fez hoje as primeiras reuniões com bancadas dos partidos. Na saída, ele disse que vai encaminhar para o Congresso uma reforma da Previdência fatiada.
e defendeu o aprofundamento da reforma trabalhista. A rotina na sede da transição. Cão farejador, esquadrão antibomba, fizeram varredura logo cedo. O presidente eleito chegou em seguida, recebeu a visita do embaixador do Japão e fez uma reunião atrás da outra. Primeiro com a futura ministra da Agricultura. O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, avançou mais um pouco na montagem de sua pasta. Escolheu o delegado Luiz Pontel para secretário executivo, uma espécie de vice-ministro. Pontel foi um dos responsáveis pela prisão do doleiro Alberto Youssef. Ele é o atual secretário nacional de Justiça. Moro também anunciou o futuro secretário de Segurança Pública. Será o general da Reserva do Exército, Guilherme Teófilo, que disputou em outubro o governo do Ceará pelo PSDB, mas não se elegeu. De acordo com o futuro ministro da Justiça, Teófilo se desfiliou do partido e não é uma indicação político-partidária. Jair Bolsonaro, que até agora vinha tratando com bancadas temáticas, ruralistas, evangélicos, inaugurou a temporada de conversas com as bancadas dos partidos. Começou com o MDB. Vieram os antigos e os novos na política. Apareceu até o deputado Celso Jacob, que cumpre pena no presídio da Papuda, mas durante o dia sai para trabalhar. A bancada saiu dizendo que a tendência é apoiar as reformas. Depois, Bolsonaro se reuniu com a bancada do PRB, que também demonstrou boa vontade com a agenda de reformas. Ao ser questionado se um desses partidos prometeu ser da base do seu governo, Bolsonaro respondeu que só conhece uma fórmula. Não existe um alinhamento automático de nenhum partido, não é isso que nós buscamos. Nós buscamos o entendimento e o que eu tenho falado para eles, né? Eu posso não saber a forma do sucesso, mas do fracasso é essa que foi usada até o momento. É distribuir ministérios, bancos para partidos políticos. Essa forma não deu certo. Bolsonaro defendeu aprofundar a reforma trabalhista. Disse que ela defende o emprego. Não basta você ter direitos, só direitos, e não tem emprego. Esse é o grande problema que existe agora. A guerra da informação, eu tenho dito para os empregadores que eles têm que entrar nessa guerra, não deixar a cargo do governo. Tá? Alguns falam até que poderíamos nos aproximar da legislação trabalhista que existe em outros países, como Estados Unidos. Eu acho que seria aprofundar demais. Hoje em dia, continua sendo muito difícil ser patrão no Brasil. E defendeu a decisão anunciada ontem de extinguir e desmembrar o Ministério do Trabalho em outras 3 pastas. Elas são de recordações aqui que não faz bem à sociedade. Tá? Ali funcionava como um sindicato do trabalho e não como um Ministério do Trabalho. Nenhum trabalhador vai perder seus direitos, até porque todos estão garantidos aí no artigo 7º da Constituição. Então, nenhum trabalhador vai ser prejudicado tendo em vista a não existência mais do Ministério do Trabalho. O presidente eleito falou também da necessidade de aprovar a reforma da Previdência e, claro, pediu apoio. Mas Bolsonaro sabe que aprovar essa reforma é difícil, por isso mesmo admite que será a reforma possível. Quer começar pela Previdência do Serviço Público, alterando principalmente a idade mínima, mantendo a diferença entre homens e mulheres. Não adianta você ter uma proposta ideal que vai ficar na Câmara ou no Senado. Eu acho que o prejuízo será muito grande. Então a ideia é por aí, começar pela idade, atacarmos privilégios. O presidente eleito negou que a FUNAI vá para o Ministério da Agricultura, como disse ontem o ministro Onyx Lorenzoni. A questão indígena deve ir para o Ministério da Cidadania. A FUNAI vai para algum lugar. Acho que a agricultura, eu acho que não. Ela pode ir lá para ação social. A seguir, os melhores do Brasileirão 2018. Amigo que é amigo tá junto nos piores momentos. Motivo da viagem, turismo, negócio, convenção e outros. Outros, né? Com o dela é separação. Tentou salvar, mas não... E nos melhores também. Que linda essa Times Square! Vamos barrar em alguém e pedir sorry. I'm sorry!
Minha Vida em Marte. He don't wanna... She, eu sou mulher, she. She wanna soup. She don't wanna cheeseburger. I want a cheeseburger, né? 27 de dezembro nos cinemas. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer, todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou, começou. A festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. A festa é sua, a festa é nossa. Em 2019, se permita mais. Brincar, sonhar e realizar. Hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Júnior descobre que Luz e Gabriel estão noivos. É mais pura verdade, Juninho. Eu ouvi quando os dois falaram sobre isso. Ih, você tem que entender. Sai daqui! E Valentina não admite perder o controle sobre a vida do filho. Eu não sou criança. Claro que é. Tanto que se meteu com essa daí. Gabriel, ela ainda tá no jardim de infância. Eu só saio daqui com meu filho. Daqui a pouco, o 7º Guardião. O Palmeiras, com toda a justiça, foi o time mais premiado no evento que celebrou os melhores da temporada do futebol brasileiro. É a Festa da Bola, que também responderia por A Noite do Sorriso. Tem os ensaiados, outros meio encabulados, o sorriso de surpresa e o do juiz de futebol, tão desacostumado a aplausos, a afago, e o sorriso mais comum, o de pura satisfação. Aqui dentro deve haver um material que emana alegria. Por trás dos 15 quilos do troféu de campeão brasileiro, doses fartas de realização. Tem até uma faixinha verde aqui, olha. É só uma coincidência, mas tem tudo a ver. Verde é a cor do time do melhor ataque, o da melhor defesa. Verde Palmeiras, que terminou o campeonato 8 pontos à frente do vice Flamengo e que deu a Luiz Felipe Scolari o prêmio de melhor treinador. Ele não foi à cerimônia, mas foi representado. Que volta por cima, hein? Na seleção do campeonato, Marcelo Lomba do Internacional, Mike do Palmeiras, Jeromel do Grêmio, Cuesta do Inter, René do Flamengo, Rodrigo Dourado do Inter, Bruno Henrique do Palmeiras, Paquetá do Flamengo, Arrascaeta do Cruzeiro, Gabigol do Santos, artilheiro do campeonato, e Dudu do Palmeiras, o craque do Brasileirão. Esse prêmio é do grupo, esse prêmio é do elenco e esse prêmio é do Palmeiras, que foi mais importante o título. Cuejar do Flamengo foi o craque da galera, eleito pelo voto popular. E Adriana do Corinthians levou o prêmio de melhor jogadora. Piauiense, como o lateral René, também premiado. Eu fico muito feliz, não só pelo Piauí, mas pelo Nordeste. Acabei me emocionando ali vendo a mãe da Marta. Ela até se parece um pouco com a minha mãe. Lá estava a Rainha Marta, 6 vezes eleita a melhor do mundo, para receber uma homenagem especial quando a Dona Teresa apareceu de surpresa. Enfrentou viagem de avião de Alagoas ao Rio para dar essa alegria à filha. Ela deve ter rezado uns 10, Pai Nosso, Ave Maria, rezei bababá. muito mesmo. Eu já andei 4 vezes, mas ainda não me acostumei. Valeu a pena. Entre tantos sorrisos, aqueles ali tinham um brilho especial. O Jornal da Globo é depois de Amor e Sexo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.